Cara, eu não fazia nem ideia que isso acontecia. Gente, pensa. Tipo, pode acontecer com qualquer pessoa isso. É absurdo, é algo que, sei lá, é desumano, cara. Eu senti as dores em mim enquanto eu lia. Pode chorar. Eu não sei se eu quero falar mais. Meu nome é Vivian, eu sou doula, educadora perinatal também. O papel da doula é de preparar a mulher e o acompanhante dela para o momento do parto. É empoderar aquela mulher para que ela consiga se aproximar do processo do parto e passar por ele com tranquilidade. É muito complicado da gente delimitar o que é uma violência obstétrica, né? Porque quando a gente fala de parto, a gente fala de um momento que não é só médico e técnico, é muito emocional. E é um momento em que a mulher está muito vulnerável. Às vezes, quando você fala em violência obstétrica, você imagina uma violência corporal, uma coisa física, mas às vezes um olhar pode ser uma violência obstétrica. Muitas mulheres passam por isso e nem sabem que o que ela sofreu foi violência obstétrica. E eu vejo isso muito no SUS, como se fosse um favor para ela, eles estarem atendendo ela. Então, ela não questiona. Ela tem direito de questionar, de dizer eu quero, não quero, ou perguntar o que é isso. Outra coisa que a gente pode dizer assim que é uma violência obstétrica são as induções dos médicos. Então, são coisas pequenas assim e que variam muito. Então, às vezes, para uma mulher, o que é uma violência obstétrica, para outra é uma coisa que salvou ela. Fizeram o corte sem meu consentimento. Puxaram meu filho a fórceps. Empurraram minha barriga, fizeram a indução por baixo e por soro. Romperam minha bolsa. Fiquei 20 horas em trabalho de parto. Meu Deus. Na hora de abrir as pernas, não doeu. E ano que vem tá aqui novamente. Eles induziram o parto. Enfiavam sem dó o dedo na minha vagina. E se eu reclamasse que estava com dor, achavam ruim. Falavam que na hora de dar estava bom. Deixaram mais de 13 horas com fome. Nem água podia tomar. A bolsa estava inteira. Com menos de 6 horas de trabalho de parto e ele me obrigou a uma cesárea. Ele já planejava a cesárea e eu não queria. Cheguei no hospital quase ganhando o bebê. A médica que me atendeu disse que a bolsa estava segurando a cabeça dele. Então ela estourou. Me colocaram algum tipo de soro e logo minha filha já nasceu. Em poucos minutos, mas em nenhum momento, me disseram que iriam fazer epísio. Eu não senti porque tinha me anestesiado, mas me senti péssima por estar sendo costurada. Fui embora no dia seguinte. Sentia muita dor por causa dos pontos que, conforme eu andava, se repuxavam. Dias depois, sofrendo de dor, eu descobri que um dos pontos havia arrebentado. Fui ao hospital e o médico disse que, como já havia arrebentado há mais de um dia, ele não poderia costurar. Disse que iria cicatrizar normalmente. Tudo cicatrizou normalmente, mas nunca mais senti vontade alguma de ter uma relação sexual. Quando o bebê estava quase nascendo, além de sofrer com episiotomia, que resultou uma cicatriz grotesca e que ainda dói muito, uma das enfermeiras debruçou sobre minha barriga, apertando o bebê para baixo. Não tive acompanhamento pós-parto correto e resultou na infecção Da episiotomia. Tive que procurar outro médico, para só então receber anti-inflamatórios e antibióticos. No segundo parto, o problema foi a episiotomia novamente. A anestesia local não pegou direito e eu senti o corte sendo feito e também costurado. Eu não conseguia ficar quieta. O médico que me atendeu acabou perdendo a paciência. Durante todo o momento, você se sente uma inútil e tratada como parte secundária do trabalho de parto. Apenas 5 dias antes de completar 18, minha pressão subiu e tiveram que fazer uma cesárea de emergência. Quando a médica cortou a primeira camada, senti uma sensação amortecida. Mas quando cortou as outras camadas, eu senti um ardor E falei para a médica. Ela disse que eu estava misturando as sensações e continuou. Comecei então a gemer de dor. Diziam que se eu não ficasse quieta, teriam que tirar o pai e bebê da sala. Quando ela foi pegar o bebê para tirar, senti a dor no corte e contraí a barriga automaticamente. Tive meu primeiro bebê aos 18 anos. Com 6 meses e meio de gestação, comecei a sentir dores. Não sabia que era dor do parto e fiquei internada 2 dias. Até que eu fui ao banheiro e minha filha estava saindo.
Eu estava muito nervosa e em pânico. Eu era uma adolescente e estava sozinha. Me amarraram para eu não dar trabalho. Minhas pernas ficaram abertas e acorrentadas em 2 barras de ferro, enquanto 2 enfermeiros me seguraram na parte de cima. Durante esse processo, eles diziam que não adiantava eu reclamar, pois eu havia dado e usufruído da parte boa e agora tinha que aguentar calada. Eles me insultavam perguntando se eu ia continuar dando. E eu sentia um misto de revolta, vergonha e culpa. Eu queria sair correndo, mas quando mais eu debatia, mais razão eles tinham para justificar as ações deles. Enquanto o médico apertava o bebê, o enfermeiro debruçou em cima de mim para o bebê não voltar. O médico fez a episiotomia, sem anestesia e suturou também. Minha bebê nasceu prematura e com 6 dias sem tratamento adequado, ela faleceu. No segundo parto, eu tinha 21 anos e estava em pânico. Eles faziam toque de forma agressiva, como se eu fosse um animal. Eu gritava, chorava muito alto. Ela olhou para mim e encontrou com a mão aberta, bem na frente dos meus olhos, e disse que se eu desse um pio, eu ia apanhar. De novo, fui amarrada. O médico subiu na minha barriga, eu tentava empurrá-lo e ele dizia que se eu o empurrasse, ele ia me bater. Nunca mais eu quis ter filho. Cheguei em trabalho de parto com a bolsa saindo com ela. O médico fez a epísio, rompeu a bolsa e digo que ela nasceu na onda. Depois ele fechou tanto que voltei à virgindade. Com 31 anos, tive meu segundo filho. Fiz o curso para que meu esposo pudesse acompanhar o parto, mas no dia não tive nenhum direito. Fizeram um exame e disseram que, como eu era gorda, não conseguiam saber se meu filho estava bem e queriam fazer cesárea. Eu não aceitei e foi quando, sem perguntar, me colocaram na ocitocina. Furaram a bolsa e as dores ficaram intensas. Mandaram meu marido embora. Quando senti a cabeça do meu filho, chamei o médico e ele demorou um pouco para me punir pela desobediência. Quando veio, fez a epísio e meu filho fraturou a clavícula. Fiquei horas no corredor passando frio com meu filho e meu marido aguardando um quarto. Relatei tudo para um auditor do hospital, mas nunca obtive uma resposta. Fui ter meu terceiro filho. Me deixaram sozinha em uma repartição. As contrações estavam intensas e meu filho começou a nascer. Chamei ajuda e veio uma auxiliar de enfermagem que me jogou em cima da maca. Meu filho nasceu lacerando tudo. Rasgou os pequenos lábios e o clitóris. Colocaram meu filho em cima de mim e me deixaram lá por aproximadamente 35 minutos. Para só depois um médico vir cortar o cordão umbilical. Ele logo depois voltou para uma cesárea e mandou um médico que estava no descanso. Esse veio com raiva. Começou a suturar sem falar comigo. Ele e a enfermeira conversavam e riam da minha genitália, toda rasgada. Deixou deformada com um pequeno buraco na cavidade uterina e com os pequenos lábios em pedaços e com o clitóris aberto. Tenho que fazer uma reconstrução, mas não tenho dinheiro.